Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no segundo livro de Crônicas, capítulo 17, versículos 3 a 10, assim está escrito. E o Senhor foi com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalim. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Jeosafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda demais tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, a Beni-Rail, e a Obadias, e a Zacarias, e a Netanel, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías e Netanias, Zebadias e Azael, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi-Adonias, levitas, e com eles os sacerdotes, Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Jeosafá. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre este importante trabalho que foi realizado por Jeosafá, quando Deus o colocou na frente deste povo como rei. Ele, então, tinha aqui colocado o seu coração para servir ao Senhor. E em servir ao Senhor, ele preparou-se para que aquele povo que tinha se distanciado do Senhor pudesse novamente retornar, mas para isso ele entendia que precisava ser um trabalho profundo, um trabalho progressivo, sério, porém necessário, para que tanto o povo de Judá não ficasse vulnerável aos seus inimigos, como também não ficassem privado da operação, da atuação de Deus no meio deles. Então, com este propósito no seu coração, Jeosafá começou a trabalhar. Ele veio de uma família, seu pai tinha sido rei anterior, tinha feito um reinado excelente, porém, nos últimos dias, ele parece que não buscou ao Senhor diante de uma enfermidade que lhe acometeu, e por conta disso, então, ele veio a morrer. E Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se lá juntamente com aquele povo. Ele foi para o povo de Judá. E observe o que ele fez aqui. O versículo 3 que li nos diz o seguinte, e o Senhor foi com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. Então, observamos aqui a primeira decisão tomada por Jeosafá. Ele entendeu a necessidade, diante da responsabilidade que ele tinha recebido de Deus para governar aquele povo, ele precisava andar nos caminhos do Senhor, ter comunhão, intimidade com o Senhor e receber as orientações de Deus para que ele pudesse desempenhar ali um trabalho que fosse importante para aquele povo, mas que também estivesse dentro do centro da vontade de Deus, que o nome do Senhor fosse glorificado no meio daquele povo. Então nós observamos que, diz-nos a palavra, o Senhor
era com Josafá. Então, tudo quanto ele intentava fazer, certamente o Senhor estava ali para orientá-lo, para direcioná-lo, a fim de que ele realizasse este intento da melhor maneira possível. Então, nós podemos sintetizar nestes 10 versículos, nestes 7 versículos que li, do 3 até o 10, que Josafá aqui, ele desenvolveu, como pudéssemos chamar hoje, um programa de educação religiosa. Todo começo de ano, as escolas se reúnem e elaboram um programa como será a educação naquele ano letivo, nas mais várias faixas de idade. Qual será o conteúdo, o objetivo e o que eles esperam alcançar ao final daquele período. Josafá aqui se colocou numa posição semelhante a esta, porque ele entendeu como estava o povo diante da presença de Deus, por ele ter o coração voltado para servir ao Senhor. Certamente Deus tinha colocado algo no coração de Josafá e ele então deveria aproveitar esta oportunidade, visto que o Senhor o tinha elevado à condição de rei, ele tinha demonstrado no seu coração o apego, a fidelidade, o temor diante de Deus. Então o Senhor Deus encontrou em Josafá ali um aliado, alguém aqui na terra que estava disposto e pronto para fazer a vontade do Senhor em favor daquele povo que é chamado o povo do Senhor. Então nós encontramos aqui dizendo, o Senhor era com Josafá, e ele era, conforme diz aqui, e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baalins. Então, observe que coisa interessante. Antes, buscou Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Ele procurou pautar a sua vida de acordo com a vontade de Deus, dentro do que estava estabelecido na palavra de Deus deixada para o seu povo. Então diz aqui que ele buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos. E o que acontece? Quando o Senhor entendeu que ele andou nos primeiros caminhos de Davi, quando Davi começou, ele começou realmente dentro do propósito da vontade de Deus. No percurso de tempo, algumas coisas aconteceram, o final da vida de Davi, outras coisas também aconteceram. Por isso que diz a Bíblia, ele andou nos primeiros caminhos de Davi. Como Davi iniciou, Josafá também estava iniciando aqui. Então, buscando o quê? Buscando Deus de seu pai e andando nos seus mandamentos, nos mandamentos de Deus, e não segundo as obras de Israel, que estavam totalmente contrários e desviados da vontade e do propósito de Deus. E no versículo 5 diz, e o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, teve riquezas, glória e abundância. Então veja, a confirmação de Deus na vida de Josafá para reverter a condição daquele povo e colocá-lo em posição de adoração, de temor, de obediência, de fidelidade para com Deus. Este povo, sentindo-se dirigido por alguém que tinha contato com Deus, que obedecia às orientações de Deus, este povo, na satisfação, na alegria do seu coração, por ter um rei temente ao Senhor, aprovado por Deus, fazendo a vontade de Deus, diz-nos a palavra que o povo deu a Josafá presentes, e ele teve riquezas e teve glória, e não foi algo pouco não, foi em abundância. Então é assim, quando tem a confirmação de Deus, a bênção de Deus, ela enriquece. E como é que Deus faz chegar bênçãos ao seu povo, aquele que lhe agrada? Através dos povos
das pessoas que estão ali próximo. É a quem Deus usa para abençoar, para enriquecer aquele que está andando segundo a sua vontade. Então, o coração dele firmou-se, exaltou-se, quer dizer, procurou inteirar-se de todo o seu coração nos caminhos do Senhor e começou então a fazer um trabalho importante, a tirar os altos dos bosques de Judá, ou seja, aqueles lugares que tinham se tornado centros de adoração a deuses estranhos. Ele agora chegou tirando aquelas coisas, acabando com aquilo, abolindo aqueles bosques, e isto já depois de 2 anos que ele estava reinando. Veja quanto tempo ele levou. As coisas, às vezes, elas não podem ser feitas assim de imediato. É preciso saber o tempo certo, a orientação de Deus para começar a fazer as coisas. Então, com Josafá, aprendemos que quando recebemos qualquer que seja uma oportunidade, uma liderança delegada para ser responsável por um grupo, por um povo, por uma comunidade, por uma congregação, nós não podemos já no primeiro dia querer arrancar e mexer com tudo, porque isto pode trazer desestabilidade àquele povo, tristeza, descontentamento. Então Josafá levou praticamente aqui 3 anos vivendo na dependência de Deus, servindo fielmente no reinado, para daí então ele começar a realizar aquele trabalho que tinha sido proposto no seu coração. E para quê? Para trazer aquele povo de volta para Deus. A finalidade de quem está investido de uma autoridade na obra de Deus é trazer o povo mais perto de Deus. Observar o que é que está distraindo, desvirtuando e atraindo este povo para outra direção e procurar trazê-los para a presença do Senhor. Não é atraí-los para si, para a sua pessoa, é atraí-los para a pessoa de Deus. Foi o que Josafá fez. Josafá não quis ninguém em volta dele. Ele procurou levar este povo à sintonia e comunhão com a vontade de Deus. Então, neste propósito, ele foi fiel, ele foi bem-sucedido, porque ele contava com a direção, a proteção, a aprovação de Deus e a ajuda de companheiros fiéis que estavam juntamente com ele e dispostos para estender-lhe a mão e ajudá-lo naquilo que houvesse necessidade, para que o povo de Judá então fosse conhecido como um povo restaurado à comunhão e à presença do Senhor nosso Deus. Então observamos aqui no versículo de número que nós lemos aqui, o versículos de número 3 a 7, nós falamos aqui que ele então foi aquela pessoa a quem Deus elegeu. Então tudo tem que partir do principal, daquele que está à frente, aquele que está no comando. Deus fala com ele, Deus movimenta-se na vida dele quando ele é temente ao Senhor e através dali o Senhor começa então a trabalhar e a mover outros corações para um trabalho necessário e importante. Então nós observamos, o Senhor era com Josafá. Então o rei era um homem reto diante de Deus, procurando andar nos seus caminhos, fazer o que era reto diante do Senhor, buscando e andando na lei do Senhor, e por conta disso, o Senhor Deus foi com Josafá. O Senhor aprovou-lhe o trabalho. Então ele sentiu, Josafá, naquele contato que ele teve, que aquele povo, ele precisava novamente voltar-se para Deus, a experimentar novamente a presença de Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus que estavam ausentes, justamente pela atitude do povo em desobedecer ao Senhor. Mas agora tinha ali um homem na direção de Deus que estava esforçando-se em Deus para trazer este povo de volta para Deus. Então, Josafá era o coordenador, era aquele que estava na frente, que dava as orientações, as coordenadas, o que deveria fazer e como fazer. Por que ele fazia isto?
porque no contato que ele tinha com Deus, certamente Deus movia seu coração e ele entendia o que era que precisava fazer em benefício daquele povo e para ser fiel ao que Deus lhe tinha condicionado, que Deus lhe tinha dado. Ele deveria fazer este importante trabalho. E para isto, uma coisa necessária, importante e que deveria se tornar prioridade, porque já não era mais, era o ensino da palavra de Deus, o ensino da lei do Senhor. Então, este ensino, ele era indispensável. E o rei, ele tinha, por ser alguém que Deus estava aprovando, Deus era com ele, ele estava agindo de maneira reta diante do Senhor, então nós encontramos que ele tinha todas as condições de líder que foi levantado pelo Senhor e colocado diante daquele povo e, portanto, agora ele poderia, então, direcionar todas as atividades no seu reinado para esse propósito de trazer novamente este povo para a presença de Deus. E isto ele conseguiria não com a sua palavra, com a sua estratégia, com os seus da sua equipe, mas ele conseguiria isso tão somente por colocar a palavra de Deus diante daquele povo. E a palavra de Deus, a lei do Senhor, seria o elo que traria este povo de volta para Deus. Então nós aprendemos também que hoje o povo está disperso, está distraído, está distante, está ocupado com outras coisas. E como é que faz para trazer este povo para Deus? É novamente colocar a palavra de Deus diante deste povo e ensinar esta palavra, e certamente ela vai trazer estas pessoas para mais perto do Senhor nosso Deus. Então, o primeiro ponto é que Josafá era o homem-chave. Por que ele era o homem-chave? Porque ele era o governante, ele era o rei, ele era o líder daquele povo, ele era quem coordenava todas as ações no seu reinado. Então, a pessoa-chave era quem estava investido de autoridade e na direção de Deus. Não adianta nada a pessoa estar investido de autoridade se ele não está na direção de Deus. Ele não vai fazer nada que preste. Mas quem está na direção de Deus, investido de autoridade, se ele for temente, obediente e sincero ao Senhor, ele vai realizar um trabalho que ficará marcado pelos séculos dos séculos, porque será alguém usado pelo Senhor. O segundo ponto, como é que Josafá conseguiria fazer isto? Com que a lei do Senhor fosse ensinada àquele povo. Trazê-los todos à capital seria uma coisa desgastante, trazer aquele povo, porque não era um só dia, venha tal dia e a lei vai ser dada no único dia. Não, o ensino, ele não é colocado de uma vez só, goela abaixo do povo. Não, o ensino, ele é paulatinamente. Isso quer dizer, um pouco de cada vez, até que a pessoa assimile, entenda, compreenda, pratique. Aí vem novamente a continuação do ensino e por aí vai. Então é uma coisa que vai levar tempo, mas é preciso paciência, persistência e dedicação para fazer um trabalho que seja útil e que seja aprovado pelo Senhor. Como foi que Josafá fez? Nos versículos 7 e 8 está escrito assim: E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os príncipes. Então veja quem Josafá escolheu. Os príncipes, que são eles: Benaio, Obadias, Zacarias, Netanel, Micaías. Para quê? Para ensinarem nas cidades de Judá. Em vez de trazer todos para cá, vão na cidade deles e lá ensine a eles. Quantos príncipes tinha aqui? Tinha Benaio 1, Obadias 2, Zacarias 3, Netanel 4 e Micaías 5. Então tínhamos aqui 5 príncipes. E mais, versículo 8. E com eles os levitas. Quantos levitas?
Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. 9 levitas. 5 príncipes, 9 levitas. E 2 sacerdotes, Elisama e Georão. Então tinha 5 com 9, 14 com 2, 16. 16 pessoas aqui em pontos chaves que Jeosafá colocou. Estas pessoas seriam como se fosse hoje, como eu disse num programa de educação religiosa, teria o diretor, que seria o coordenador, né, isto, do plano de educação religiosa, e quem colocaria isto em execução? Seriam, então, os professores, que aqui para Jeosafá foram 5 príncipes, 9 levitas e 2 sacerdotes, perfazendo um total de 16 pessoas. Então, eles seriam os responsáveis por levar adiante este importante trabalho. Então, nós encontramos, enviou ele, os seus príncipes, os levitas, os sacerdotes. Isso quer dizer que um homem sozinho, uma pessoa sozinha, ele não tem como promover um programa desta monta, ou com este propósito de alcançar uma nação inteira. Não tem. Ele vai esforçar-se muito, vai cansar-se e não vai alcançar muita gente. Então é preciso a divisão das tarefas. Nesta divisão de tarefas, ele entendeu que os príncipes, os levitas e os sacerdotes eram as pessoas hábeis, capacitadas para ser colocadas em pontos chaves nas cidades, e através deles a lei do Senhor, o ensinamento chegaria às pessoas. Então diz aqui, o coordenador é o ministro, ou seja, aquele que dá as coordenadas. Os professores, conforme já falamos. E agora, quem são os alunos? São as pessoas que estarão cada um nas suas cidades, conforme nós observamos no versículo 7 e 9. Versículo 7 diz, para ensinarem nas suas cidades. Versículo 9, e ensinaram em Judá. Agora, ensinaram o quê? Cada um ensinou o que vinha pela cabeça? Não. Era um programa coordenado, tendo como função principal o ensino da lei do Senhor. Então, no versículo 9 diz assim, e ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor. Era este livro que eles deveriam ensinar. Era aonde estavam as palavras de Deus para o seu povo. No caso aqui, com Jeosafá, para o povo de Judá. Então eles buscaram na lei do Senhor este ensinamento, fizeram a coordenação, as pessoas chaves e dedicadas para esse trabalho, deu-lhes a autoridade delegada para que eles fossem às cidades e lá então realizasse este importante trabalho. E as pessoas, os moradores das cidades de Judá, seriam considerados no programa aqui como sendo os alunos, aqueles que iriam receber as lições, as orientações, o conhecimento daquilo que se esperava da parte deles. Então nós encontramos que era nas cidades de Judá. Ensinaram em Judá. Ensinaram e eles rodearam todas as cidades de Judá e ensinaram entre o povo. Então, eles se colocaram diante do povo e começaram a ensinar. Como Deus era na vida de Josafá e o povo via melhoria já no reinado de Josafá, este povo, então, procurou achegar-se, entendendo que era preciso voltar-se para Deus e serem restaurados a comunhão com Deus. Isto só seria possível através de um ensino consistente, de um ensino paciente e perseverante.
E estas pessoas foram as encarregadas de fazer isto. Então, os alunos são isto. O que é que eles ensinaram? Eu já disse aqui. Eles ensinaram a lei do Senhor. Ensinaram a palavra de Deus. Para os dias em que vivemos, para tornar a trazer este povo de volta para a comunhão, para a intimidade, para o comprometimento e o compromisso em servir a Deus, ser leal e fiel a Ele, é preciso também trazer diante deste povo a palavra de Deus, abrir a palavra do Senhor e ensinar a este povo a voltarem-se para o Senhor e experimentar novamente as bênçãos que anteriormente eram presentes, mas por um descuido, por um atrativo, eles então se desligaram desta fonte e deixaram de perceber as bênçãos e as operações de Deus no seu meio. É preciso restaurar isto, trazer novamente diante do Senhor. Então, eles ensinaram o livro da lei. Era o que eles tinham à época. O que nós temos hoje é a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. É ela que deve ser ensinada para este povo, a fim de que eles possam, então, receber o conhecimento e saber o que é que Deus espera da parte deles. Então, há muita coisa que a igreja pode e deve ensinar, e elas estão na palavra de Deus. Não é preciso buscar fora. É preciso tomar tempo para ler, meditar e entender a vontade de Deus e transmiti-la a este povo, para que eles então se voltem para Deus. Então, é um dever da igreja. Josafá sentiu-se no dever de colocar a lei diante do povo. A igreja tem o dever e a obrigação de colocar a palavra de Deus aberta diante do povo, para que isto também possa acontecer. Então, aprender o que a Bíblia ensina é direito de quem procura a igreja. Quem vai a uma comunidade de fé vai na certeza de que vai receber ali uma instrução, um ensinamento da palavra de Deus para como proceder e agir a fim de que seja agradável diante do Senhor. Então, aprender a palavra de Deus. E, por último aqui, nós observamos no versículo de número 10, qual foi o resultado. Bem, primeiro ele preparou este povo. No terceiro ano, ele começou a implantar este plano, este propósito, este programa de educação religiosa para aquele povo e começou então a estabelecer como deveria começar e até onde deveria atingir. Não deixou uma única cidade de Judá sem que tivesse ali um responsável por ensinar àquele povo a lei do Senhor. Então, o plano de Josafá cobriu toda a Judá, em todas as suas cidades, nada ficou de fora. Ele conseguiu, ele teve este resultado excelente. E sabe qual foi o resultado? Quando a palavra de Deus estava sendo ensinada simultaneamente em todas as cidades, isto quer dizer, ao mesmo tempo. Eles não iam para uma cidade e diziam, vamos ensinar nesta cidade aqui hoje, para a semana nós vamos na cidade B, depois nós vamos na cidade C, depois nós vamos na cidade D, e por fim nós vamos atingir todas as cidades. Não. Em cada cidade ele colocou os responsáveis. E à medida que estava ensinando na cidade A, estava na B, na C, na D, na E, seja quantas cidades forem, todas elas estavam recebendo o ensino ao mesmo tempo. E o mover de Deus estava trabalhando em toda a Judá ao mesmo tempo. Não era numa cidade. Olha, Deus está operando naquela cidade, vamos lá. Não. Ele está operando aqui também. Ele está operando naquela outra também. Então, porque o ensino era simultâneo. Era em todas as cidades ao mesmo tempo. Veja o resultado. No versículo 10 diz assim: e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra,
que estavam em roda de Judá e não guerrearam contra Josafá. Olha o resultado do ensino da palavra de Deus. Judá era um povo vulnerável, que os inimigos tinham acesso de atacá-los. Com o ensino da palavra de Deus, o temor de Deus veio sobre aquele povo, e este temor ficou como um salvaguarda diante dos inimigos vizinhos, que diz-nos a palavra de Deus que o temor de Deus veio sobre todos os reinos das terras que estavam em volta, em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Sabe o que os inimigos fizeram? Diz aqui, e alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Cresceu Josafá, se engrandeceu extremamente e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. E teve muitas obras na cidade de Judá e gente de guerra, varões valentes em Jerusalém. Veja o resultado de um homem comprometido com a vontade do Senhor. O resultado foi que o temor de Deus veio sobre eles. E o temor de Deus para eles era o terror para os inimigos. Os inimigos não conseguiam se manter de pé diante do povo de Deus. Tal a presença e o poder de Deus ali manifestado. Então observe, Josafá, quando assumiu o reinado, procurou fazer o que era agradável ao Senhor, andar com retidão, com obediência, priorizou a palavra de Deus, estabeleceu o ensino, colocou responsáveis para levar o ensino a cada cidade e teve este brilhante resultado. Então observamos aqui, o coordenador era Josafá, a quem Deus deu o propósito de fazer esta obra. Os professores eram os príncipes, os levitas e os sacerdotes. Os alunos eram o povo das cidades. O conteúdo era o ensino da lei e o resultado, o temor de Deus que veio sobre ele. Foram felizes e grandemente abençoados pelo Senhor. Que possamos seguir este exemplo de Josafá e que o nome do Senhor seja glorificado quando nós nos dispusermos a trazer o povo, abrir a palavra de Deus para eles e levá-los a ter restaurada a sua comunhão e o seu relacionamento com Deus. Isto será de grande proveito e o nome do Senhor será para sempre glorificado. Que Deus em Cristo continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.